Salve, saudade de vocês! Somos essencialmente criativos? Faz parte da configuração humana, porém, desde a infância, nos é negado o processo criativo. Então, por associar com o suposto modelo da perfeição, daí muitas vezes paralisamos. Diz a lenda que a criatividade é uma característica daqueles que possuem o dom, o talento de artista. O poder da criação. Será? Bora acabar com esse mito e aprender a desaprender para reaprender, a criar e assim ousarmos. Acreditem, pode ser surpreendente. Quem vai falar um pouquinho sobre isso agora no início do programa? Bruno Gonçalves. Ele é criador do método Marketing por Encantamento, é palestrante e fala sobre atendimento a cliente. Olá, Kátia. Olá, telespectadores. Meu nome é Bruno Gonçalves. E a Kátia me deu uma missão muito importante aqui hoje, que é falar para vocês um pouquinho sobre criatividade. Quando você ouve essa palavra, criatividade, o que vem na sua cabeça? O que você imagina? Se você for como 90% da população, provavelmente você deve pensar em criar alguma coisa nova, em inventar alguma coisa nova. E muito bem, isso também é criatividade, né? O começo da palavra cria, de criação, dá a entender isso também. E obviamente, né, que os gênios do passado que criaram tecnologias incríveis, como as tecnologias que a gente usa hoje, como os produtos que a gente usa hoje, obviamente eles foram gênios criativos, obviamente eles tinham muita criatividade. Mas a pergunta é, será que criatividade é só isso? Será que criatividade é só criar alguma coisa do zero, criar alguma coisa diferente do zero, reinventar a roda? Eu vou te dizer que não. Mesmo quando você tem grandes invenções, como por exemplo o iPhone, quando Steve Jobs, o gênio criativo da Apple, criou o iPhone, ele não criou o telefone do zero. Geralmente, essas grandes invenções, essa criatividade explosiva, ela vem da junção de grandes duas ideias. Por exemplo, quando o Steve Jobs criou o iPhone lá em 2007, você tem o telefone que se juntou com o iPod, e aí virou o iPhone, que foi o começo dos smartphones como a gente conhece hoje. E depois as coisas foram se desenvolvendo, né? E a criatividade continuou acontecendo. E é aí que eu quero chegar. A Apple, os gênios criativos da Apple, os engenheiros da Apple, continuaram sendo criativos ao longo dos anos para trazer tecnologias, para trazer produtos e serviços que nós temos até hoje. O que eu quero te dizer é o seguinte: é que às vezes a criatividade não é só criar algo do zero, às vezes a criatividade é um novo olhar sobre um problema antigo. Quando você vê uma nova solução, quando você vê um novo jeito de fazer para um problema antigo, isso também é criatividade. Isso também é criar alguma coisa e não precisa ser necessariamente do zero. Tem uma frase de Schopenhauer que diz que às vezes o importante não é ver o que ninguém viu. Às vezes o mais importante é ver sob um novo ângulo algo que todo mundo já viu. Veja, por exemplo, o exemplo da Netflix. A Netflix, ela desbancou a Blockbuster e as locadoras, mas no começo ela foi como uma locadora. Você escolhia lá 10 filmes e ela te entregava esses 10 filmes em casa. Qual que é a fórmula que a Netflix usava? Bom, que ela usa até hoje, inclusive. Bom, eu tenho um modelo de negócio que tem algumas regras. Quais são as regras desse modelo de negócio das locadoras, por exemplo?
Eu tenho que ir até a locadora, eu tenho que escolher o filme, eu tenho que levar o filme para casa, eu tenho que devolver o filme para a locadora e, se eu não devolver, eu pago uma multa. A Netflix olhou para esse modelo e falou assim: e se eu pegar essas regras aqui e subverter essas regras todas? Se eu mudar isso, se eu não seguir as regras desse mercado, aí a criatividade acontece. A Netflix fez com que você levasse 10 filmes para casa e devolvesse quando quisesse. E depois que devolvesse, recebia mais 10 filmes. Esse é o ponto. Isso é criatividade. E depois, a Netflix quebrou as próprias regras de novo e criou a plataforma que a gente tem hoje. Isso também é criatividade. Criatividade envolve também acerto e erro. Criatividade envolve você aceitar o erro. Criatividade envolve as empresas aceitarem que elas podem errar, que os funcionários podem e devem errar. Criatividade vem disso. É lógico que se a gente fosse falar de criatividade aqui, a gente podia ir por 15, 20, 30 minutos falando sobre criatividade. Mas só nesses 5 minutos eu queria que você levasse para casa isso. Criatividade não é sobre somente inventar algo do zero. Criatividade também é sobre ter um novo olhar sobre velhos problemas. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Mais uma vez, relembro, meu nome é Bruno Gonçalves, meu Instagram é bruno.uau, de uau mesmo, de uau. E se você quiser, vou estar lá no Instagram, pode me seguir, pode mandar mensagem, pode falar que não gosta de mim, pode fazer o que você quiser. Valeu, Kátia, pela oportunidade. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês em mais um programa Agora que São Elas, com essas mulheres especialíssimas. E o nosso tema hoje é criatividade. Cadê você? Quando nós somos crianças, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que fazer as nossas pinturas, deixar as crianças pintar a parede, isso não era possível. Isso é algo muito atual. Lá atrás, e muitas crianças ainda hoje, elas vêm com o desenho já pronto e elas não podem sair daquela margem do desenho porque a mãe olha e fala, isso não é bem assim, ficou feio, passou do limite. Só que essas crianças, elas se tornam os adultos criativos de hoje, que buscam uma perfeição em tudo que fazem. E quando nós buscamos uma perfeição, nós deixamos a criatividade de lado. E muitas vezes, essa criatividade é o que faz toda a diferença para encontrarmos as soluções. Então agora, meninas, é com vocês. Vocês já passaram por algum momento na vida de vocês, enquanto criança, e que vocês tentaram ser criativas e os pais disseram, tá errado? Isso teve efeito na vida de vocês? Conta um pouquinho pra mim. Sim, já passei. E acredito que eu até reproduzi isso nas minhas filhas por algum momento da minha maternidade, né? Mas nós vivemos uma educação ainda muito engessada, né? Em que o aluno tem que reproduzir o que o professor pede para ele fazer. Então, cartilhas e apostilas que tem um padrão ali. E o aluno, ele aprende e ele cria de acordo com o que é pedido na escola. Cientistas dizem que a criatividade é algo do ser humano, que inclusive é necessário para a nossa evolução, para a nossa transformação. E nada mais é do que utilizar nossas habilidades e competências para mudar, fazer algo novo, inovar, transformar, enfim. A questão é como que a gente aborda ou como a gente acessa essa criatividade. Eu nunca me achei criativa, mas eu recebo muito feedback de que eu sou muito criativa e é algo que eu não me reconheço, mas de um certo tempo pra cá, óbvio, depois de muita terapia, de autoconhecimento, eu percebo que sim, sou muito criativa e que existem momentos que a gente pode aproveitar e potencializar essa criatividade, como por exemplo o tal do ócio criativo, né? Você cria mais naquele momento que você tá ali tranquilinha, sem fazer nada, tira um momento para você, né? Esquece aquele problema, aquilo que você precisa criar, não, você não precisa, a criatividade vem, ela flui de repente. Olha, discordo em gênero, número e grau. Estamos aqui para isso. Seguinte, eu não acredito que a criatividade é igual um espírito que baixa e vem do além.
Obviamente que existem pessoas mais criativas, existem pessoas menos criativas, né? A gente é diferente enquanto ser humano, mas eu vejo muito o seguinte, eu sou produtora de conteúdo, então eu tenho que ter criatividade, né? Então muitas vezes as pessoas comentam nas minhas redes assim, Luíse, eu não sei produzir conteúdo, eu não tenho criatividade. Não é um santo que baixa em mim, né? Sim. Eu leio, eu assisto, eu vou pra internet. Tem dia que eu não tô com criatividade nenhuma e eu simplesmente tenho que produzir 30 posts pra passar pra minha equipe. E aí, o que eu faço? Eu vou ler. Eu coloco, às vezes, o tema no Google, sabe? E vou pesquisar. Então, pra mim, você só consegue exercitar a criatividade num nível profissional quando você treina fazer isso de forma profissional. Eu queria complementar. O sentido que eu disse foi que algo, por exemplo, você já foi preparado, já estudou aquilo, mas a criatividade não vem, né? Você precisa criar aquele conteúdo, mas você já estudou, de repente não vem, então você já tem que ter o preparo, óbvio. Nesse ponto, concordo contigo plenamente. Então, meninas, mas Uma assim, só para pesquisa, fazer né? o meio campo, o que acontece, né? Concordo, sim, que nós temos que nos preparar para tudo na vida. Então, quanto mais a gente... é criar polêmica. quanto mais a gente faz... Adoro! Quanto mais eu faço, quanto mais eu treino, melhor eu me torno. Só que criar também está muito associado ao quê? A deixar a mente fluir, né? E isso a gente faz quando a gente desbloqueia os nossos sabotadores também. Porque olha só a comparação. Quando a gente é criança, naturalmente a gente cria. Porque a gente não está preocupado, na verdade, com o resultado final. E nem limitado, né? Não está limitado. A criança, ela está ali se divertindo, ela está brincando. Então, isso faz com que a gente seja muito criativo. Conforme a gente cresce, a gente desenvolve 2 medos, o da rejeição e do julgamento. Quando a gente faz isso, a gente bloqueia, né? Então, eu deixo de falar, eu deixo de fazer e eu entro dentro de uma caixa. Quando eu digo entrar dentro de uma caixa, significa o quê? Eu começo a querer só acertar e eu saio daquele processo de buscar ali respostas diferentes, soluções diversas. Eu busco a resposta certa e é aí que eu perco minha criatividade. E aí foge do processo, né? E aí, Cris, quando a gente está falando aí de polêmica, de causar, né? Então, porque assim, quando a pessoa ela se autodetermina que ela não é criativa, então a gente pensar quais foram os padrões dessa espontaneidade na fase da infância que foram ressarcidos para que ela fale, eu não vou criar espontaneamente. Então, eu tenho um método, eu vou fazer pesquisa, eu vou estudar. Porque, criatividade. Então, você está criando uma atividade. Isso é um processo, mas cada um vai usar de uma forma, pautado o quê? Naquela educação, naquele momento onde a criança fez alguma coisa espontânea e aquilo foi validado ou não. Então, quando não é validado, eu vou buscar meios para buscar mais próximo, chegar mais próximo da perfeição, porque aí eu tenho mais garantias que aquilo vai estar perfeito. Muito bom. E você, Rita? Como é o processo da criatividade para você? Para mim, então, eu tenho que me debruçar sobre uma coisa e ficar olhando. A ideia de buscar informações, ela é muito importante, a ideia de ver como alguém fez aquilo, mas eu fico meio que namorando a coisa por um tempo, e aí faz um pop-up, faz puf! Aí aparece alguma ideia um pouco diferente. Mas eu me inspiro muito com pessoas, né? Eu ali na conversa com as pessoas, essa coisa fica bem divertida, assim. Mas é mais ou menos desse jeito. Mas você sabe que uma vez eu sofri um bullying com a criatividade alheia? Vou contar uma história rapidinha aqui. Uma vez eu levei uma bronca, porque o meu nome estava escrito dentro da geladeira. A minha irmã escrevia o meu nome na geladeira porque ela queria fazer arte em algum lugar, então ela escrevia o meu nome. E aí eu levava a bronca e eu não sabia do que se tratava, mas ela estava sendo muito criativa, entendeu? E agora nós vamos ouvir o resto dessa história no próximo bloco. E é com você, Kátia Teixeira. Aí eu tô adorando, sabe, gente, esses novos colunistas, principalmente a Geliane Mostaço, que tá perguntando, investir é pra todos? E a Pá Falcão falando do nome do jogo. Tá sensacional, né? E vamos combinar? Liana Peçanha com tendências em negócios, tá tudo muito lindo.
Olá, eu sou a Geliane Mostaço, assessora de investimentos, sócia do RV4 Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos, atualmente a maior corretora de valores do Brasil. No quadro Investir é para Todos, darei continuidade à jornada de investimentos, explicando a quarta fase, o planejamento de aportes recorrentes e os efeitos dos juros compostos em seus investimentos. É o sonho de todo investidor ver seu dinheiro trabalhando para você e conquistar a tal liberdade financeira, não é mesmo? Mas para que isso se torne realidade, há de ter muita disciplina em poupar, investir de forma recorrente, ter uma boa escolha dos investimentos, ter a resiliência de deixar seu dinheiro investido por um longo período, contar com um bom planejamento financeiro e uma assessoria de confiança para lhe ajudar nessa construção. Para que seu capital se multiplique, é essencial ter aportes recorrentes, ter um capital disponível para aproveitar as oportunidades que surgirão, de acordo com o cenário macroeconômico, e aproveitar quando surgem novos tipos de investimentos, pagando bons rendimentos. E o que são juros compostos? Quem nunca ouviu falar na famosa dívida bola de neve? Pois é, a expressão juros compostos frequentemente é lembrada por ser negativa para quem pegou um empréstimo e precisa arcar com uma dívida com juros. Mas os juros podem trabalhar em nosso favor quando você está ganhando com o dinheiro que economizou. Os juros compostos permitem que seu investimento cresça exponencialmente ao longo do tempo. Conceitualmente, são juros aplicados sobre juros, ou seja, os juros incidem sobre o capital inicial e sobre o valor dos juros já acumulados, aumentando os valores a cada mês. Por conta disso, representam um mecanismo poderoso de geração de riqueza no longo prazo. Se você fizer um bom investimento, os juros compostos podem ajudá-lo a ter uma melhor rentabilidade nas suas aplicações financeiras. Dois fatores primordiais que podem impactar de forma favorável os retornos dos seus investimentos são o tempo e a taxa de juros que será remunerada pelos seus investimentos. O tempo que permite que seus investimentos sejam compostos terá um grande impacto no resultado. Ele é potencializado quanto mais tempo for sua aplicação. Já a taxa de juros que o investidor ganha impactará os resultados. É claro que uma taxa de juros mais alta produzirá um saldo final mais alto quando a capitalização for levada em consideração. No entanto, você deve ter cuidado ao buscar a maior taxa de juros a todo custo na hora de investir. Ocorre que taxas de juros mais altas estão associadas a investimentos de maior risco e por isso é muito importante respeitar o seu perfil de investimentos. E para concluir, a maneira mais eficaz de aumentar seus retornos de juros compostos é começar a investir o mais rápido possível para garantir sua aposentadoria e independência financeira. Muito obrigada! Como eu crio jogos, eu sou uma pessoa bastante criativa e sou reconhecida no mercado pela minha criatividade. E aí uma vez eu comprei um caderno, não pelo caderno, na capa estava escrito: criatividade é conectar o aparentemente inconectável. Pô, mas como que é isso, pá? Tem um psicólogo americano chamado Edward de Bono que escreveu um livro chamado Pensamento Lateral. E nesse livro ele fala que nós estamos acostumados a ter um pensamento vertical. O que a gente aprende na escola é a focar o nosso pensamento para uma determinada coisa, logicamente seguir esse pensamento. E isso não é muito criativo. Segundo De Bono, pensamento lateral, que nos torna criativos, é mais ou menos como a capacidade que pessoas que andam na mata têm de ter uma visão muito mais ampla do que a nossa da cidade, que passamos o dia olhando para uma telinha. A visão de ver lateralmente algum bicho se aproximando, algum perigo, alguma coisa assim. E ele fala de várias técnicas no livro. Eu aconselho vocês a lerem, mas eu quero contar para vocês o segredo do meu sucesso na criatividade. E o segredo do meu sucesso é um só, gente. É a meditação. Eu sento, medito e crio os jogos, os treinamentos, seja lá o que for, através de meditação. É uma técnica, requer prática e é uma coisa que você não vê um resultado imediato. Você vê ao longo do tempo vai acumulando e você vai ficando cada vez melhor. Medita.
vai te tornar mais criativo, vai te tornar mais emocionalmente centrado, vai melhorar a sua qualidade de vida. Eu tenho um curso básico de meditação, tá lá na minha bio do Instagram, me siga nas redes sociais para saber mais. Eu sou a Pá Falcão, esse é o Jogo da Vida. Obrigada. Olá pessoal, sou Liana Peçanha da Link de Análise Estratégica de Indicadores e na onda do nosso tema de hoje eu vou falar dinheiro na mão é vendaval e como é vendaval. Então agora nesse momento eu vou falar diretamente para empreendedor. Eu sou empreendedora, muitos de vocês são empreendedores, temos empreendedoras, empreendedores e temos também profissionais liberais, outras profissões. O que importa? Se eu tenho o meu negócio, eu tenho que guardar dinheiro para o meu negócio, para reinvestir no próprio negócio. A empresa é a empresa, eu sou eu. Então a gente não pode trabalhar uma conta só para gerenciar a empresa e a gente, as nossas contas pessoais. E isso é um dos erros mais clássicos da administração. Pensa que eu não fiz isso? Eu também fiz isso. Então, é difícil, mas a gente tem que separar. Mas ao mesmo que é difícil, a gente acha que é difícil, pode se tornar fácil. Eu dou algumas dicas aqui de como separar, o Sebrae dá essas dicas também. Em primeiro lugar, 2 contas diferentes. Uma conta para a empresa, uma conta para você. Não é porque que as contas estão separadas que você vai ficar jogando dinheiro uma para a outra, não. Você tem que fazer o dinheiro de uma pagar as contas daquela uma, pessoa jurídica pagando contas de pessoa jurídica e pessoa física pagando as contas da pessoa física. Que mais que você pode fazer também? Prolabore. O seu Prolabore, quando você monta a empresa, o seu Prolabore ele é relativamente pequeno. A empresa vai crescendo, você pode aumentar o seu Prolabore, mas o Prolabore é mais ou menos como se fosse um salário, mas para um sócio que trabalha naquela empresa. E daí você vai viver daquele Prolabore. O que mais que a gente pode falar? Não pegue dinheiro da empresa para pagar as suas dívidas pessoais e não pegue seu dinheiro para pagar dívidas da empresa. Tente trabalhar separadamente. Fórmulas, receitas mágicas não existem. O que existe é muito planejamento. E o que a gente tem que colocar nesse planejamento? Todo investimento que eu fizer, eu tenho que ter um retorno. Então a gente tem que saber quanto a gente colocou e a gente tem que estimar quanto tempo a gente vai ter o retorno disso. E o que ocorre? Esse retorno a gente mede pelo ROI, retorno sobre investimento. E a gente tem que dar um prazo de quando eu tenho que alcançar esse retorno. E quando eu chegar, não alcançar o prazo, eu tenho que desistir. Eu tenho que tratar a empresa com razão e não com coração, tá? É aqui a dica. E até a próxima semana. E voltamos agora para o segundo bloco. Rita, você encerrou a história da tua irmã? Como é que foi? Não, encerrei. Eu levei algumas broncas, até que com a minha cara de tonta, minha mãe falou, tem uma coisa errada aqui, porque eu levava bronca e não sabia do que se tratava. Aí, enfim, a gente descobriu que tinha um duende aprontando coisas lá, então... Perfeito. E a minha pergunta agora, meninas, nos últimos 15 dias, lembrem aí um momento em que vocês foram extremamente criativas na perspectiva de vocês, porém, na opinião das pessoas, a avaliação não foi a mesma e qual foi o sentimento de vocês diante disso? Olha, Eunice, o tempo todo, não, brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa que eu crio muito, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias. E assim, é muito natural você ter uma ideia e o outro te avaliar a partir do ponto de vista dele. Por quê? Se eu tenho uma ideia que para mim é inovadora e o outro acha que aquilo, sei lá, é muito impossível, tal, ele vai te dizer isso, né? Agora a questão é o que a gente faz com essa informação. Se você pega, né, e tudo que você vai fazer na vida, você acaba desanimando por aquilo que você vai ouvir, então isso vai acontecer com recorrência, né? Dificilmente você vai conseguir dar andamento, porque as pessoas são diferentes. E o que é que você fez? Várias coisas de trabalho, de projeto, de ideias, né? De ações específicas do meu dia a dia, né? Por exemplo, de projetos para empresas, né?
que envolvem ali. Também eu não quero ficar falando muito aqui porque eu acho que é inovador ainda, eu vou levar isso pra frente. Mas assim, muitas coisas. Gente, toda semana, né? Toda semana. Eu sou produtora de conteúdo, então eu escrevo aquele post que eu acho, cara, isso ficou incrível, está fenomenal. Ninguém curte, né? Então, ou seja, eu me achei muito criativa e não recebi aprovação. Ou, às vezes, até reprovação mesmo. As pessoas não compreendem a mensagem que eu quero passar, não concordam com a mensagem que eu quero passar. Então, assim, toda semana eu sou muito criativa e as pessoas não concordam E comigo. qual é o teu sentimento diante disso? Sinceramente, hoje, né, já depois de muito tempo trabalhando isso, o meu sentimento é nenhum, assim, eu não tô nem aí. Eu continuo sendo criativa. Olha, tem um bom exemplo, que talvez muitas mulheres em casa vão se identificar. Eu sou geminiana, eu sou criativa, gosto de me comunicar. Então, basta que o marido fale assim, de repente, talvez dê certo a gente ir para algum lugar no fim de semana. Já começo, vou preparar as malas, falo com as crianças e aí depois já faço todo um plano e não sei o quê. E aí ele fala, não, mas calma, eu só pensei. E aí quando você pergunta, e aí você faz o quê? Então assim, na hora, realmente, quando vem a frustração e a contrariedade, mas era genial a ideia, né? Então, mas aí eu vou num diálogo interno, que assim, né? Por que eu tô tão contrariada? De ouvir o não. E aí lembra quando eu falei lá atrás? Então, uma criança muito podada, quando ela ouve não, como assim? Como você se ousa a falar não para mim? Então, esse autoconhecimento, essa vigília, né, de você ficar tentando entender por que eu estou contrariada, faz com que você vai olhar lá atrás e não sai degladiando e querendo a sua vontade acima de tudo. Perfeito. Bem, a questão da frustração, né? De você se preparou ou teve uma grande ideia, você acha que é inovador e de repente quando você olha aqui, agora tudo está na palma das nossas mãos, né? Quando você olha, eita, já tem gente fazendo isso. E aí há muito tempo e eu nem sabia. Como assim? Minha ideia não é nova, não é inovadora, né? Já existe. Você pode até... Aí vem até aquela coisa de... nada se cria, tudo se copia. Não é bem assim, né? A gente pode mudar, colocar ali a sua personalidade, se inspirar em outras coisas que já existem, né? Mas colocar ali a sua personalidade. É bom também a gente entender que assim a gente estuda para criar para o nosso segmento. E talvez o público que não aceitou minha criatividade, aquilo que eu criei, não entende o que eu estava querendo dizer, né? Vem a frustração e vem mesmo. Agora eu vou dar um exemplo pessoal meu, engraçado. Gente, eu tenho 2 cachorros e 2 gatas. Então os cachorros ficam do lado de fora, no fundo de casa. E o meu marido, ele dá comida pro cachorro de manhã e à tarde. E eu voltei ao presencial, mas essa semana eu tive que ficar 2 dias em casa. E aí eu percebi, esqueci, eu limpei lá o quintal, dei água pro cachorro, esqueci de dar comida. E só dei no final do dia. Quando no final do dia que eu fui dar comida, eu percebi que eles não tinham feito sujado o quintal. Falei, que interessante. Vamos dar comida só no final do dia. Super criativa eu, né? Manter o quintal limpo mais pra mim. E aí meu marido não gostou da ideia, não, eles vão acordar com fome, vão passar fome, os bichinhos, e aí minha criatividade só durou uma tarde. Pensando nisso, pessoal, vocês acham que criatividade, uma pessoa que tem a facilidade de criar, ela tem facilidade de encontrar novos caminhos, novas soluções? Como é isso para vocês? Com certeza, porque assim, a criatividade é o criar, né? É achar solução. Então, eu costumo até dizer, né, nas minhas mentorias, né, que para a gente ser mais criativo, você tem que buscar, mesmo que você saiba a resposta, outras soluções. E aí, quando você fala de caminhos, é isso, né? Se eu porque a vida é isso, tem momentos que a gente vai cair, mas se eu sou uma pessoa que eu tenho essa perseverança, que eu acredito, que eu começo a enxergar outros caminhos, naturalmente eu vou achar novas possibilidades. Nesse sentido, eu acho que a busca de solução e de novos caminhos, ela implica em criatividade e, assim, a intenção de achar isso. Eu quero encontrar um caminho novo, então você se dedica para aquilo, seja buscando informações, seja conversando com pessoas, mas a intenção de ser criativo ajuda a criatividade, né? Encerramos aqui o segundo bloco e agora é com você, Kátia Teixeira.
Meninas, voltando aqui, agora eu vou trazer o Paulo Maier com arquitetura e negócios. É um painel que ele fala, super legal. A gente também tem a Fran Muraca, a ciência da felicidade. Doutora Silvia Hernandes Mendes, sempre competente, o direito de saber. Olá, você está dormindo bem? Se você não está dormindo bem e você tem um negócio, é porque você não está com a sua licença de funcionamento em dia. Estou falando a verdade? Se não tiver, presta atenção, porque na nossa cidade, mais de 80% dos negócios não tem licença de funcionamento. A própria prefeitura aqui de São Paulo sabe disso. E ela vai começar em 2022 a fiscalizar muito forte licença de funcionamento e multar. Isso é uma lei, ou na verdade é baseado num decreto, que eu preciso pegar o número aqui, que é o 52857 de 2011. Ele estabelece as novas normas para tirar uma licença de funcionamento. Uma coisa como essa, um papelzinho como esse de 4 folhas, que diz que o seu estabelecimento está regular para operar e funcionar na cidade de São Paulo. É um processo simples, mas que quem não tem quando é fiscalizado arruma uma dor de cabeça enorme, com multa, com ameaça de fechamento, com um monte de dor de cabeça. Evite isso. Tire a sua licença de funcionamento com o Espaço Produto ou com qualquer outra empresa que você queira, mas faça, porque o custo de fazer a licença de funcionamento é muito menor do que as multas que você tem que pagar se for autuado. É um procedimento que exige só algumas documentações e um pequeno prazo para a prefeitura aprovar esse documento. Paulo, mas eu não atendo ninguém, eu tenho, sei lá, um escritório de advocacia, preciso de licença de funcionamento? Precisa. Todos os CNPJs instalados em um imóvel, num prédio, numa casa, num galpão, na cidade de São Paulo, precisa de licença de funcionamento. Todo CNPJ, vamos dizer assim, instalou no imóvel que tem um cadastro, um número municipal, precisa de licença de funcionamento e isso é vinculado ao CPF de um proprietário. Essa é a necessidade. Para se um dia alguma coisa acontecer lá naquele imóvel e a prefeitura saber, olha, quem estava instalado lá era a empresa tal e o dono da empresa é tal pessoa. Isso é o que se justifica para ter a licença de funcionamento. Para dizer que está tudo em ordem com aquele imóvel, naquele CNPJ e que o proprietário é conhecido. Estamos à sua disposição, todos os nossos contatos estão aqui embaixo. Nos contate se você também é um dos 8 entre 10 negócios na cidade de São Paulo que não tem a licença de funcionamento. Evite multas e fechamento, pelo menos a ameaça. Um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção. Inspirar pessoas é extremamente importante. Significa que você articula uma visão, propósito ou valor que realmente acredita e você faz de uma forma que isso fale com outra pessoa. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Quando você envolve as pessoas, seu plano passa a ser colaborativo. Com isso, é possível, por exemplo, fazer um planejamento estratégico participativo e até gestão da felicidade. Ao refletirmos sobre o planejamento, alguns pressupostos surgem como suporte para a gestão. O entendimento das pessoas enquanto sujeitos sociais, a participação e a responsabilidade coletiva na tomada de decisão, a ética, a solidariedade, o compromisso com uma assistência de excelência, a valorização do desenvolvimento científico e, principalmente, a valorização da vida. A proposta é olhar para o cotidiano, para as relações, para as oportunidades e ameaças, para as fortalezas e fragilidades. E mais do que organizar, permitir repensar sobre o cuidar, o educar, o gerenciar. O planejamento não é só ciência e técnica, é também arte, a arte de governar em situações de poder compartido. Nesse sentido, planejamento e gestão deixam de dizer respeito a um problema de administração das coisas e passam a significar um problema de interação entre os homens na busca de seus objetivos. O planejamento busca inspirar as pessoas e descobrir seu valor, o seu propósito, estimula a produção de autonomia e de criatividade, bem como
define projetos coletivos e solidários. Há que se considerar que o compromisso de pessoa solidária é com as ideias e com a dignidade humana. E o planejamento, além disso, está relacionado à responsabilidade de como exigência moral implica em assumir, reconhecer, responder pelas consequências dos próprios atos. A noção de responsabilidade é vinculada à liberdade. Precisamos romper com certa apatia que parecem estar presente e mobilizando pessoas à participação, à reflexão, que levam a fazer rotineiro, sem motivação, para um processo que favoreça olhar o cotidiano, buscar novas perspectivas, ter esperanças com solidariedade, responsabilidade e liberdade, esperanças na descoberta de suas próprias possibilidades de mudança, esperança de um mundo melhor, participativo e feliz. Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. Até a próxima! Hoje o assunto por aqui no quadro Direito de Saber é despejo. Eu vou trazer para vocês algumas noções para termos sempre conhecimento de quando o locador pode pedir o despejo e o que você pode fazer se for contra você ou contra a sua empresa. Antes de começar, para quem não me conhece, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, sou advogada e atuo em direito imobiliário e também família e sucessões. Nos contratos de locação, sejam eles residenciais ou não residenciais, há uma série de ajustes pactuados entre o locador e o locatário que devem ser cumpridos. Para o locatário, o descumprimento das cláusulas contratuais dispostas lhe acarretam multas, advertências e, na maioria dos casos, dão ensejo ao despejo. O despejo quase sempre é proposto por falta de pagamento dos aluguéis e das despesas relacionadas ao imóvel, como o condomínio e o IPTU. Se você é locador e seu inquilino está inadimplente com suas obrigações ou descumpriu cláusulas contratuais previstas, você pode pedir o despejo no dia seguinte ao atraso ou ao descumprimento das obrigações, não havendo um prazo mínimo para a propositura da ação. O inquilino será citado para apresentar contestação, sob pena de lhe ser decretado o despejo caso as alegações iniciais sejam procedentes. Se a ação está sendo proposta contra você, na qualidade de inquilino, ao ser citado, você pode purgar a mora, pagando o débito corrigido, acrescido dos juros, das multas e dos honorários advocatícios. É certo que se a ação de despejo chegou a ser proposta, dificilmente o inquilino terá um montante suficiente para a purgação da mora, juntamente com os acréscimos. Mas pode acontecer. E caso a ação seja proposta e você tenha interesse em condições de permanecer no imóvel, não hesite e proponha um acordo, mesmo que parcelado. Porém, vale lembrar que é sempre muito difícil o inquilino conseguir condições de pagar o atrasado e pagar as obrigações vigentes no mês. Tentar conseguir um acordo parcelado do que ficou pendente também é uma excelente alternativa, mesmo que você vá sair do imóvel, pois você impede que fique com restrições no seu nome. Eu espero ter ajudado, eu fico por aqui e até a semana que vem. Entramos agora no nosso terceiro bloco, o último, passa muito rápido. E a pergunta agora é: quais são as dicas que vocês têm para os nossos telespectadores para que eles lidem de uma forma mais criativa com a própria vida? Olha, bom, vamos lá, Luiz. Vou dar uma dica. A dica é que, assim, aqui no primeiro bloco, né, quando eu tentei falar um monte de vezes e ninguém me escutou, não deixem as pessoas tolherem a sua criatividade. Quando você quiser falar alguma coisa, você achar que teve uma ideia pertinente, fale, insista, demonstre o seu ponto de vista. Para o processo criativo, eu quero falar de uma palavra chamada observação. Observe sempre, nem sempre é só falar, estudar e ler. Observe ao seu redor, porque ferramentas e matéria-primas estão aí para você usar da forma que você achar mais criativa para trazer algo novo, ou melhor. Eu quero trazer aqui uma comparação da mente como a água turva. Então pensa, quando você está ali numa piscina ou está num rio, num riacho, e aí tem aquela água turva. Você está enxergando alguma coisa à sua frente?
Claro que não. E assim funciona a nossa criatividade. Então, quando eu fico pressionada, me cobrando, me exigindo e acelerando, eu tenho que, você vai estar naquele momento da água turva. Então, quando você sai de cena, aqui foi falado do ócio criativo, né? Em outras palavras, quando você sai de cena, você tranquiliza, então aquela mente vai tornando-se mais clara e aí você vai ter espaço para surgir a criatividade. Acho que dá também para você ir treinando o seu cérebro, né? Acho que é isso. Fazendo aquilo que você faz todos os dias, mudar um pouquinho, né? Faz de uma forma diferente. Aí você vai exercitando ali a sua criatividade, né? Criando formas diferentes de fazer aquela mesma coisa. E agora nós vamos para o último bloco. E por enquanto, fica com você, Kátia Teixeira. Suas ações, seus resultados, com Raquel Abrego, que está mandando super bem. E lógico, está cuidando de você? Você está cuidando de você? Mônica Feliciano, Oficina do Corpo. Olá, meu nome é Raquel Abrego, eu sou mentora de vendas e liderança e fundadora da empresa Ação é Resultado, que é uma empresa que ajuda você, empreendedor, a desenvolver processos e pessoas, a alavancar as suas vendas para você ter um melhor resultado e qualidade de vida. E eu vou estar aqui com vocês toda semana no quadro Suas Ações e Seus Resultados. E hoje eu quero falar com vocês sobre criatividade. A criatividade que temos hoje é muito diferente quando éramos crianças. Quando crianças, acreditávamos em tudo, a nossa imaginação ia longe. Acreditávamos em Papai Noel, fada, no poder dos super-heróis. E nesse poder dos super-heróis, muitos de nós não tinham medo de nada. Íamos andar de patins, de bicicleta, enfrentávamos o desafio, o que não acontece muito hoje em dia com muitas pessoas. Por quê? Acabam desacreditando na sua criatividade e no seu poder. Por quê? Os nossos pais ou professores, alguém que exerça uma certa autoridade, vem e coloca dizendo o que é certo e o que é errado. O que a gente não sabe ao certo hoje em dia, porque o que era certo no passado, quando éramos crianças, hoje talvez não seja tão certo. Um exemplo disso é o desafio de andar de bicicleta. Hoje muitas pessoas não querem o desafio porque lá atrás as pessoas, os pais ou alguém que exercia essa autoridade falava não vá, cuidado, isso é perigoso. E isso a gente leva para a nossa vida adulta, nos protegendo. Não foi por mal que as pessoas falaram isso conosco, mas uma forma de proteção. E o nosso cérebro entende hoje em dia que também é uma proteção. E isso também para a criatividade. Quando a gente olha e quer fazer alguma coisa diferente do que é feito hoje em dia, vem aquela voz, não, será que está certo, será que está errado? E isso vai nos podando da nossa criatividade. E todos nós somos criativos, é só dar abertura para que a gente exerça isso de uma forma simples e prática. E uma forma de você exercer isso na prática é fazer uma coisa diferente todo dia. Não importa o que seja, ou falar com alguém diferente, ou fazer um caminho diferente, ou tentar fazer algo que você sempre fez da mesma maneira, de forma diferente. E você vai praticando a sua criatividade, gerando outros caminhos no teu cérebro, para que cada vez que você faça isso, gere mais criatividade, novos caminhos para você. Essa é a minha mensagem de hoje. Se quiserem saber mais, me sigam nas redes sociais. Até a semana que vem. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano, querendo convidar vocês para mais uma vez falarem a respeito de saúde física, mental, saúde emocional, relacionamentos, lazer, cultura, administração do estresse. A bilis amarela, por exemplo, fazia com que as pessoas tendessem a doenças relacionadas ao fígado, e o comportamento era um comportamento mais violento, né? Colérico. E já na bilis negra, que era algo relacionado ao baço e ao estômago, ele percebia que eram pessoas melancólicas, às vezes tímidas, de um comportamento mais retraído.
Então, entendam que naquela época ele já estudava o comportamento humano e as possíveis manifestações de doença por excesso de uma determinada característica temperamental. A cada um desses humores diferiam, então, determinadas qualidades. Por exemplo, o sangue, ele dizia que era quente e úmido. O muco, né, a fleuma, ele dizia que era fria e úmida. A bilis amarela ele entendia como seca e quente. E a bilis negra como fria e seca. Portanto, as doenças se originariam de um desequilíbrio entre esses humores, cuja causa principal seria a alimentação desbalanceada. Então, é muito interessante se pensar que a saúde pode ser bastante promovida e equilibrada através da alimentação. Por isso, sempre interessante cada vez mais conhecermos a influência dos alimentos, a necessidade nutricional de cada organismo e como a gente hoje está se alimentando. Bom, ao ser assimilados pelo organismo, esses alimentos então dariam origem, né? Eles fariam com que houvesse uma influência melhor ou não a esses 4 humores, a esses líquidos corporais. A doutrina filosófica daquela época estava diretamente concebida dentro dessa situação, que o corpo também tinha uma relação com o universo, coisa que não difere de hoje. Cada vez mais na física quântica, na neurolinguística, a gente percebe associações do organismo, da célula, com o universo. E aí havia então uma correspondência, havia a crença de que havia uma correspondência do corpo humano, das manifestações de doença, com as possíveis estações do ano, que manifestariam então uma certa debilidade ao organismo, e aos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e fico à disposição de vocês para perguntas, tá bom? Manda e-mail para a gente, ok? Beijo, pessoal, boa semana. Obrigada. Vamos falar das nossas apoiadoras? Sim, a Jane, né, que faz os meus cabelos. Quer ter cabelos bonitos também? Ela tem uma mão de anjo. Vai lá na Unique. Logo em seguida a gente vai falar com a nossa maquiadora Marisete Venâncio. Procure ela nas redes. E claro, né, tudo isso juntando fica lindo quando você está bem vestida. Programoda. Olha, gente, tá uma graça essa camisa de hoje. A calça é super... Ela se adapta super bem ao corpo. É disso que se trata. Você tá formosa, bem vestida, elegante e feliz. Programoda, mais de 70 lojas no nosso Brasil. Procure uma perto de você. www.programoda.com.br. Ai, feliz da vida. Tô amando. Você sabia que o nosso rosto tem figuras geométricas? E isso expressa uma imagem? E eu posso te ajudar, baseado no visagismo, construir um cabelo externo que te represente atual. Por exemplo, um cabelo numa linha reta e seu rosto sendo reto, eu estou potencializando a sua imagem. Tá tudo certo se é isso que você gosta, não tem problema algum. Então todos nós temos um formato de rosto que eu posso potencializar ou suavizar, dar um ar de mais harmonioso, tá certo? Você acredita que nós pessoas temos, se tivermos comportamento repetitivos durante 6 anos, o nosso rosto, nossa linha pode se alterar? Isso mesmo, não é incrível? Venha pro Geniunique, aqui eu posso te ajudar a construir um cabelo pro seu momento atual. Venha pro Geniunique, tá certo? Te espero. Nossas patrocinadoras master, Rijarda Aristóteles, nossa CEO do Clube Mulheres de Negócios de Portugal. Procure saber um pouco mais para fazer parte. Kika Chamas, a nossa empresária visionária aqui do programa, da Dermari, Dermo Cosméticos. Muito bem-vinda você ao nosso quadro Empreender Feminino. Esse quadro que faz parte do programa agora, que são elas. Eu, Rijarda Aristóteles, presidente do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, e a querida embaixadora master desse clube fantástico, doutora Catarina Zúcaro, advogada. Estamos sempre aqui trazendo ideias, informações, partilhas para que o seu negócio vá avante. E hoje
eu quero trazer para você uma reflexão ou uma troca de experiência sobre um medo que nós temos e que tem tudo a ver com a expansão do nosso negócio. O medo de internacionalizar. Às vezes a gente quer e aí fica aquela coisa segurando. Você sente isso? Você já parou para pensar que o que você tem feito hoje pode ser muito bem aceito em outros países, como por exemplo Portugal? Então, eu peço a você que entre lá no nosso site do Clube Mulheres do Negócio Portugal e você ali também vai ter várias dicas. E aí eu quero passar aqui para minha querida Catarina. Catarina, como é que a gente pode resolver isso? Como é que eu internacionalizo? Como é que eu posso levar os produtos para outros países? Bom, antes de qualquer coisa, verificar se esse país aceita bem o tipo de produto que você tem. Segundo, o seu público. Você tem esse público também nesse país? Capital, você tem capital ou vai utilizar de capital de financiamento externo? Tudo isso é importante você saber e fazer uma pesquisa de mercado e um estudo dos negócios para ver se o seu produto se encaixa nos usos e costumes desse país. Se encaixar, não tenha medo. Vá em frente, contrate uma equipe, participe do programa Empreender Feminino, onde você aprende a fazer um bom plano de negócios, um estudo de mercado, e aí sim você pode viabilizar o seu negócio para outros países. É isso aí, Catarina. Obrigada. E nos vemos no próximo programa. Quando você vir para Alphaville ou quiser fazer um evento aqui, que é onde tudo acontece, Best Life, melhor lugar. Me do my two-step. Agora é o nosso último bloco, verdadeiramente nosso último bloco. Continuamos com mais dicas. A Eli falou da água turva, né, do rio. E aí eu digo, né, qual que é uma ótima forma, né, de liberar essa água, né, de criar fluidez? É brincando, né, é fazendo algo, né, que vai te desconectar das obrigações, é trazendo leveza, é dançando, é fazendo alguma atividade ligada à cultura, ao lazer, enfim, é liberando a mente. Não é à toa que grandes empresas, elas promovem esse tipo de espaço para o funcionário, porque quando a gente faz isso, a gente tem emoção positiva e libera oxitocina. Essa é bem boa, é bem por aí mesmo. Toda vez que você faz alguma coisa, que você mexe o seu corpo, que você vai nadar, vai tomar um banho gelado, vai fazer alguma coisa que tira, né? Às vezes você está tentando resolver uma coisa insistindo muito, mas se você tira e põe o corpo numa sensação agradável e nova, você vai facilitar o seu processo de criatividade. E a minha dica para hoje é: você imagina que você tem 2 papéis. Em um papel, você vai deixar a sua parte perfeccionista. No outro papel, você vai deixar a sua parte controladora. Controle e perfeccionismo não combinam com criatividade. E quando você estiver nesse momento de criar, deixe esses 2 de lado um pouquinho. E hoje nós encerramos por aqui.
Gratidão pela sua audiência e que possamos estar juntos na próxima segunda-feira em mais um programa Agora que São Elas. Semana que vem a gente vai falar sobre vendas. Quem não gosta de vender? É isso mesmo. Só que a pandemia mudou um pouquinho esse modelo que a gente tinha antes da pandemia. É disso que a gente vai falar o programa que vem. Eu te espero. Tamo junto aqui no Agora que São Elas, na TV aberta. Até lá.